Bom dia, alunos. Hoje a gente vai corrigir a atividade que eu coloquei ontem, que era sobre procedimento de leitura do descritor 14. Eu acho que eu coloquei descritor 11, mas aí vocês podem ficar meio confusos. É porque estava no caderno que nós recebemos na secretaria, estava 11. Por quê? Porque o descritor, quando é no fundamental menor, ele é descritor 11. Quando ele está no fundamental maior, tipo nono ano e ensino médio, ele é descritor 14. Por isso que teve essa confusão aí. Nós vamos ver aí o primeiro texto, item 1, que item é como se fosse uma questão. É uma carta. Então, é o gênero carta. Então, se vocês não sabem o que é o gênero carta, porque nós temos vários tipos de gêneros textuais. Então, fazer uma prova e vocês identificarem uma forma de texto desse jeito e perguntar qual é o gênero textual, já sabe, é carta. E carta pessoal, porque aí você está vendo que é uma amiga que escreveu para outra. Porto Alegre, 20 de setembro de 2019. Querida Amanda, estou com saudade das nossas conversas. Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito e tudo está bem. Meu curso termina em poucos meses. Logo voltarei para nossa cidade natal e poderemos conversar muito. Gostaria de saber como estão todos de sua família e o que você tem feito de bom. Não deixe de escrever contando as novidades. Com carinho, Bianca. Aí diz assim, no trecho desse texto, que mostra uma opinião Então, você já sabe qual é a diferença entre opinião e fato. Fato é aquilo que acontece, algo que aconteceu. E opinião é quando alguém opina sobre um assunto. Aí, quando ela diz, aqui em Porto Alegre, é tudo muito bonito. Aí faltou um acento, é tudo muito bonito. Então, neste caso aí, você viu que ela deu a opinião dela sobre Porto Alegre. Porque alguém pode não achar bonito, pode ter uma opinião divergente a dela. Então, o resto que ela colocou aí só foi informações ou questionamento. Né? Primeira informação que ela disse que o curso dela termina em poucos meses, depois ela perguntou como é que estava a família da pessoa. E também, então, a primeira é a questão que tem. A opinião está muito clara, eu acredito que todos vocês acertaram esse item aí. Item 2. Aí falando de um piauiense famoso, que foi um grande escritor brasileiro, conhecido no Brasil todo. Diz o seguinte, Torquato Neto nasceu em Teresina em 9 de novembro de 1944. Foi poeta, jornalista, letrista de música popular, além de atuar como agente cultural e polemista defensor das manifestações artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o cinema marginal e a poesia concreta, circulando no meio cultural efervescente da época. A belíssima obra de Torquato nos encanta e nos faz sentir orgulho de ter um artista de tamanha grandeza como compatriota. Marque o item abaixo que expressa uma opinião. Torquato Neto nasceu em Teresina em 9 de novembro de 1944. Você viu que aí é apenas uma informação. Foi poeta, jornalista, letrista de música popular, também apenas uma informação. Atuou como agente cultural e foi polemista, defensor das manifestações artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o cinema marginal e a poesia concreta, também apenas uma informação sobre Torquato Neto. Aí a opinião está na letra D, quando diz o seguinte, a belíssima obra de Torquato nos encanta e nos faz sentir orgulho de ter um artista de tamanha grandeza como compatriota.
Aí você viu que aí é a opinião do autor do texto. Provavelmente ele é um piauiense que escreveu esse texto, porque ele realmente fala, aí tá com orgulho, e nós piauienses sempre temos orgulho dos nossos artistas. Item 3. Programa. Médicos estrangeiros começam a atender em unidades básicas de saúde. Segundo a pesquisa Radiografia das Favelas Brasileiras, divulgada nesta segunda-feira, cerca de 30% dos moradores de favelas brasileiras já sofreram preconceito. De acordo com o estudo, 59% dos moradores das comunidades concordam que quem mora em comunidade da periferia é discriminado. E para 30%, simplesmente morar em uma favela foi o motivo. Para 20%, o preconceito decorreu da falta de dinheiro e para 8% das roupas que vestiam. A pesquisa mostra também que 37% dos moradores de favela já foram revistados por policiais, proporção que chega a 65% quando se trata de jovens de 18 a 29 anos. Entre os que já foram revistados, a média chega de 5,8 abordagens na vida. Temos um lado da presença do Estado que ajuda e outro que mostra preconceito, disse Renato Meirelles, um dos fundadores da Data Favela, instituto responsável pela pesquisa. No texto acima, há uma opinião em. Então, médicos estrangeiros começam a atender em unidades básicas de saúde. Isso aí só é informação. Temos um lado na presença do Estado que ajuda e outra que mostra preconceito. É a opinião do autor do texto. Então, aí, a resposta correta é a letra B. 30% dos moradores de favela brasileira já sofreram preconceito. Isso aí é apenas uma informação. E dos que disseram vítima de preconceito, a cor da pele foi a motivação. Também é apenas uma informação da pesquisa. Agora vamos para o item 4. A embalagem proibida, 21/10/2020. O isopor chegou ao Brasil na década de 1960 e ganhou inúmeras utilidades. Desde o dia 10 de setembro deste ano, está proibida a utilização de embalagens confeccionadas com isopor em Sorocaba. Neste dia, entrou em vigor uma lei que havia sido aprovada pela Câmara de Vereadores em março de 2019, com o objetivo de preservar o meio ambiente de um material que é praticamente indestrutível se jogado na natureza. Mas qualquer sorocabano que recebe comida comprada por aplicativos ou se dirige a uma lanchonete ou padaria para comprar qualquer tipo de alimento para viagem, vai perceber que essa lei, ao menos por enquanto, ainda não pegou, pois praticamente ninguém mudou suas embalagens desde que a lei entrou em vigor. E o poliestireno expandido, SPS, o nome correto do material, continua sendo usado em larga escala. O isopor, que é bastante leve, tem a capacidade de bloquear a unidade de manter a temperatura interna, chega ao Brasil na década de 1960 e ganhou inúmeras utilidades. Representantes de empresas que utilizam as embalagens de isopor, nome fantasia adotado pelo fabricante no Brasil, protestam contra a nova legislação e apontam falhas. Além de prever a utilização daqui para frente apenas de embalagens fabricadas com materiais biodegradáveis, recicláveis e que não tenham na composição o EPS. O texto
O trecho do texto em que o autor expressa uma opinião é: letra A. Isopor, que é bastante leve, tem a capacidade de bloquear a umidade e manter a temperatura interna. Chegou ao Brasil na década de 1960 e ganhou inúmeras utilidades. Você viu que aí apenas deu uma informação. B. A lei prevê a utilização daqui para frente apenas de embalagens fabricadas com materiais biodegradáveis, recicláveis e que não tenha na composição o EPS. Letra C. Desde o dia 10 de setembro deste ano, está proibida a utilização de embalagens confeccionadas com isopor em Sorocaba. D. Mas qualquer sorocabano que recebe comida comprada por aplicativos ou se dirige a uma lanchonete ou padaria para comprar qualquer tipo de alimento para a viagem, vai perceber que essa lei, ao menos por enquanto, ainda não pegou. Então, quando ele falou ainda não pegou, é a opinião do autor do texto. Então, aí é onde tem a opinião, a resposta correta, letra D. Item 5. Moradores da Ilha dos Gatos pedem ajuda para comprar ração. Na ilha de Aoshima, conhecida como Ilha dos Gatos, ao sul do Japão, quem manda são os felinos. Lá, os bichanos são 6 vezes mais numerosos que pessoas. E a população humana do local é inteiramente responsável pelos cuidados, saúde e bem-estar dos animais. Foi então que uma notícia terrível se espalhou. Por conta de condições climáticas desfavoráveis, a entrega de ração deve ser suspendida, como conta o Bored Panta. A ilha não possui lojas de ração ou comida. Todas as compras são feitas por barco, dependendo da necessidade dos cidadãos. E, com o clima ruim, os moradores se viram em uma sinuca. Em qual das citações abaixo está expresso apenas um fato? Agora é um fato. Você está vendo que aí não está pedindo opinião, está pedindo um fato. Foi então que uma notícia terrível se espalhou por conta de condições climáticas desfavoráveis. A entrega da ração teve que ser suspendida. Gente, aí tem uma opinião quando ele diz uma notícia terrível. Aí é a opinião do autor do texto. Então, aí não é um texto com opinião. B. Como conta o Bored Panda, a ilha não possui lojas de ração ou comida. Todas as compras são feitas por barcos, dependendo da necessidade dos cidadãos. Aí você viu que isso é apenas uma informação, não tem opinião, então a resposta correta é a letra B. Letra C. E, com o clima ruim, os moradores se viram em uma sinuca. Clima ruim, moradores se viram com uma sinuca, também aí é a opinião do autor do texto. A solução clara estava na internet. Ao perceberem que as reservas da ração estavam embaixo drasticamente. Aí também, baixando drasticamente, aí a opinião do autor. Então, vamos para o item 6. Serra da Capivara. Uma geografia incrível no Brasil, no Piauí. Esse título aí já tem opinião, porque está dizendo geografia incrível no Piauí. O maior conjunto de pinturas rupestres são concentradas no mundo, está espalhado pelos 129.140 hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele possui uma área de quase 1.300 quilômetros e está localizado no interior do estado do Piauí, a 530 quilômetros da capital, Teresina. Por sua vez, em 1991, foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Dos mais de 800 sítios arqueológicos, aproximadamente 120 estão abertos à visitação. A arqueóloga Niede Guidon, que dirige o parque, sustenta ter encontrado indícios de povoamento humano remetendo a 100 mil anos. Esse é o cenário de uma pesquisa em plena Caatinga que conta um pouco da origem do homem. Nele está um dos lugares mais maravilhosos do Brasil. Além da grande importância arqueológica, há também arqueológica, revelando um país remoto e pouco conhecido. Os vestígios da presença do homem pré-histórico foram o principal motivo para a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Dentro do parque existem várias opções de passeios que guardam muitas surpresas. Entre elas está o Boqueirão da Pedra Furada, onde são encontrados 1.200 conjuntos de pinturas rupestres representando o cotidiano remoto do homem, como cenas de caçadas, rituais ou algum tipo de dança ou até representação dos animais extintos, como o veado gaeiro e da capivara. Essa última está representada com seu filhote em uma pintura que virou o símbolo da região. Então vamos lá. O trecho desse texto que expressa uma opinião é: maior conjunto de pinturas rupestres já concentrados no mundo. Aí a resposta, letra A, é apenas uma informação, então não é a resposta, essa alternativa aí. B. Arqueóloga Niede Guidon, que dirige o parque, sustenta. Aí não tem nenhum momento opinião, é só informação. Os vestígios da presença do homem pré-histórico também não tem opinião, apenas uma informação. Letra D. Nele está um dos lugares mais maravilhosos do Brasil. Lugares maravilhosos, opinião do autor. Alguém pode não achar a Serra da Capivara maravilhosa. Então, neste caso aí, você está vendo que aí é uma opinião. Então, resposta correta, letra D. Bom, gente, nós terminamos por aqui. Tenham todos um bom dia. Eu acredito que vocês já tenham respondido esse simulado. Espero que vocês confiram para ver se vocês realmente estão acertando, estão aprendendo. Por enquanto está sendo muito fácil, nós estamos num nível ainda de 9º ano e vocês, alunos, já são do ensino médio, já têm um conhecimento maior. Mas a gente está só revisando os assuntos que vocês deveriam ter aprendido em anos anteriores. Bom dia para todos.